de bola. Desativar essa câmera por quê? Pode falar. Boa noite a todos, né? Já vou pedindo desculpa aí por, por esse início aí meio bagunçado, mas porque a gente já está acertando aqui a questão da gravação. Nosso objetivo com esse vídeo aqui no canal do Instituto é iniciar uma série de vídeos, né, para movimentar o canal, que anda bastante parado. E também ter um contato maior, né, com os irmãos que sempre quando postamos vídeos aparecem ali nos comentários, né, pedindo para a gente falar sobre mais temas, né, ser mais ativos aqui no canal. Com esses vídeos agora que nós estamos começando, nós vamos iniciar uma série chamada Disciplina igual a Liberdade, né, onde nós vamos trabalhar na questão da importância da autodisciplina para a vida do cristão. E tudo isso a partir, é claro, de uma filosofia, né, cristã bem fundamentada ali na Bíblia. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, né, eu queria que Marcel falasse um pouco aí dessa questão do desenvolvimento pessoal e tal, porque essa ideia, né, antes da gente trazer aqui para o YouTube, né, começou aqui internamente, né, no nosso grupo de amizade, né, nós percebemos a necessidade, né, de cultivar, né, essa ideia e cultivar essa ideia de autodisciplina em grupo, né. Eu queria que o Marcel falasse um pouco como foi que surgiu, né, essa ideia de trabalhar desenvolvimento pessoal e quanto isso é importante para a vida de um cristão que quer ser cada vez mais, quer ser um cristão maduro, né, não quer ficar só como menino da fé, né, como fala o apóstolo Paulo. Eu vou fazer uma breve retrospectiva, né, de um pouco de como aconteceu para mim, né? Também não vou me delongar muito, porque se for entrar em muito detalhe, a gente vai passar muito tempo tratando disso, né? Mas meu interesse assim pela autodisciplina, no geral, começou quando eu tive contato com o movimento de direitos dos homens, com um grupo específico mais conhecido popularmente como o movimento da Real, o movimento realista. Então lá eu tive contato com muito material antifeminista. Isso foi em 2012, 2013. Nessa época eu não tinha quase nada sobre masculinidade bíblica em português de linha cristã. Foi aí que eu vi quão pernicioso era o feminismo. Sim. Posteriormente, depois de muito tempo, aí começaram a traduzir o livro do Douglas Wilson. Hoje tem um monte de livro, né? Até da livro da Fiel também, sobre masculinidade, etc. Muita pregação, mas antes não tinha nada. Era literalmente um mato sem cachorro. Eu lembro que quando eu comecei a usar o termo machismo de forma positiva, o patriarcalismo, o pessoal sempre me olhava de banda, né? Então, na medida que eu fui adentrando nesses grupos, um dos focos centrais deles, além de como lidar com as mulheres, como o feminismo afeta a vida dos homens, tanto no aspecto prático, né, de como você conquistar uma mulher, como se relacionar com ela, também um dos aspectos que eles enfocavam é o homem se desenvolver pessoalmente, né? Porque até tem aquela frase muito famosa que os realistas gostavam de usar, que é do Chris Rock. Ele diz o seguinte: só mulheres e crianças são amadas, fugiu agora a palavra, são amadas sem nenhum motivo, né? São amadas simplesmente por ser você mesmo, por si mesmo, né? Chegou a palavra correta. Porque são amadas por si mesmos. Os homens não. Para ser amados, eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que se sacrificar, eles têm que produzir, né? Para a sociedade. Isso. Então, em cima desses pressupostos, e eu comecei a ter os primeiros insights, né? De você tem que organizar o tempo. Eu tive a agenda do doutrinador, que era um dos caras assim, mais famosos da Real na época. A ideia de você também se preocupar com organizar finanças e etc. Agora, partindo já para a ideia do grupo da gente, o grupo lá da Corrida contra a Pornografia, pensando já na influência cristã que eu tive nisso, foi o Pastor Jackson, né? O Pastor Jack lá da Cavalo Branco. Eu comecei a ver lá e eu comecei a pensar, meu irmão, tem um monte de cristão que está afundado na pornografia, que enfrenta esse problema. Seria bom começar, né? Vários irmãos lá da comunidade local da gente congrega já tinha vindo falar comigo que estava lutando com esse problema. Isso era bom a gente reunir os irmãos e compartilhar dicas para vencer o consumo da pornografia, né? Como vencer o vício. E foi unanimidade, né, de todos os participantes do grupo que um dos elementos centrais para você vencer o vício da pornografia é a autodisciplina, né? Até Douglas Wilson fala disso no livro Fidelidade. Ele Isso fala que se mesmo. você tem autodisciplina numa área, é muito mais fácil você transferir para outra, né? Então, qual é o conceito de desenvolvimento pessoal e autodisciplina que a gente quer usar? É justamente isso. Você organizar o seu tempo, você utilizar seu tempo de forma produtiva, né? Passando até da máxima de John Woo,
Jonathan Edwards, que a gente estava falando antes, e a gente não desperdiça nem um segundo da vida, né? Então você, cada tempo, né? Pensando até no Salmo 92, que fala assim, né? Que ensina-nos, Senhor, contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, essa ideia é que o Senhor vai ensinar a gente a contar o tempo e usar o tempo de forma sábia e produtiva para a glória de Deus, né? Outro exemplo também, o Salmo não, Efésios 5, verso 16, que diz que remindo o tempo, pois os dias são maus. Então, essa ideia é trabalhada em vários trechos da Escritura, ensinando você a cuidar do uso do tempo, não desperdiçar o tempo. Então, parte desses insights é que a gente vem que essa ideia da autodisciplina cristã, né? Você organizar sua vida a partir de uma série de um conjunto de regras para que você possa ser produtivo para a glória de Deus. Show de bola, né? E uma coisa assim que é bom esclarecer sobre essa questão de desenvolvimento pessoal é que a ideia aqui é justamente, né, na medida do possível, fazer uma contrapartida, né? Porque se hoje nós buscamos aí no YouTube o que é desenvolvimento pessoal, como se desenvolver pessoalmente, né? A perspectiva que nós vamos encontrar sempre é uma perspectiva centrada no homem. Né? Sempre o homem no centro de todas as coisas, sempre o importante é você, o importante é você. E nosso objetivo aqui é trabalhar essa ideia, mas só que a partir de uma perspectiva cristocêntrica, né? Bíblica. Porque a gente sabe que o homem não tem força em si mesmo, não pode se melhorar a si mesmo por si só, né? Porque o pecado o afetou. E que muitos dos vícios, né, das dificuldades que o homem tem, derivam justamente do pecado. Né? O pecado afetou a natureza humana, né? E essa natureza humana pecaminosa tende à inércia, tende a querer ficar parada. E é daí que vem a importância da autodisciplina, e que eu diria que Paulo chama, né, na própria escritura, de mortificação da carne. Eu penso que a autodisciplina é o que Paulo chamava de a mortificação da carne. Então é extremamente importante falar desse tema, né? Porque eu tenho certeza que grande parte dos cristãos, quando vão... não que nós vamos ser uma autoridade nesse assunto aqui, né? Esse não é o objetivo. O objetivo é guiar algumas fontes e mostrar que a tradição bíblica, a tradição cristã, né, tem uma riqueza enorme nesse tocante aí. E é a partir dessa perspectiva, né, que nós estamos dando início a essa série, que o título vai ser Disciplina igual à liberdade. Né? É a ideia de que é através da autodisciplina, né, que a gente alcança uma maior liberdade. Né? E aqui uma liberdade no sentido bíblico da coisa, né? Não é a liberdade no sentido de libertinagem, mas uma liberdade no sentido de que a partir do momento que você se disciplina, você consegue controlar, né, aqueles seus impulsos, né, mais brutais. E acrescentar mais alguma coisa, Marcelo? É só interessante você observar no que o provérbio fala, né? Provérbio 16, 32, ele fala justamente sobre essa questão. Ele diz que quem tem paciência é melhor do que ser um herói de guerra. E quem domina seu espírito é melhor do que conquistar uma cidade. Então, Provérbio 16, 32 fala disso. Né? Então, você vê na importância que lá, desde Provérbio, tem a ideia de que o sábio é uma pessoa que sabe se controlar. Provérbio também tem a Isso ênfase de mesmo. você controlar a própria língua, de você controlar o tempo na casa dos outros, você ponderar sobre a mulher que você vai se relacionar. Então, você vê que Provérbios é um livro que, digamos assim, se a gente fosse traduzir para o tempo atual, né, um prato cheio para essa questão da autodisciplina, né? E só acrescentando um ponto ao que tu falou em relação à autodisciplina centrada no homem, outro problema também que eu vejo, além de ser totalmente centrado no homem, muitas vezes são imediatistas, né? Eles só pensam no desenvolvimento, quando eles pensam no desenvolvimento pessoal, eles só pensam em coisas para agora. Né? Por exemplo, eu tenho que ficar rico, eu tenho que pegar o máximo de mulher possível, pensando aqui na área do PUA. Então, sempre Isso são mesmo. coisas muito centradas no temporal, né? Nada para a eternidade, né? Eles não pensam, vamos desenvolver espiritualmente, tenho que crescer enquanto cristão. Isso Então, eles não mesmo. pensam muitas vezes, eles focam muito nessas coisas materiais, né? Tem um certo, muito calcado de materialista alguns autores, né? Então não tem aspecto a longo prazo. Isso é verdade. Se você pensa, por exemplo, né, na questão que nós vamos tocar aqui ao longo das conversas, né, aqui ao longo dos vídeos que vão ser gravados,
Mas se você pensa, por exemplo, né, no movimento NoFap, né, que é a ideia de você abandonar a masturbação, fugir da pornografia. Quando você vê esse desenvolvimento pessoal, né, centrado no homem, e quando você vê essa questão de lutar contra a pornografia, NoFap, mesmo essa ideia de fugir da pornografia e fugir da masturbação, né, nesse meio não cristão, mesmo isso acaba sempre desaguando nessa perspectiva, né? Os caras querem fugir da masturbação e da pornografia não porque isso é errado, ou porque isso desagrada a Deus, isso não vai torná-lo um homem melhor, mas sim porque tanto a pornografia como a masturbação, né, são problemas que sugam o nosso tempo, que, enfim, nos tornam homens e mulheres inertes. E se nos tornamos homens e mulheres inertes, nós não conseguimos, por exemplo, né, ganhar dinheiro, como tu falou, pegar o máximo de mulheres possível e essa coisa toda. Então, realmente esse é um dos grandes problemas, né, do desenvolvimento pessoal, vamos dizer assim, antropocêntrico, né, com o homem ali no centro de todas as coisas. Então, né, dando seguimento, falando aí, né, do que a gente vai fazer aqui, né, a nossa ideia vai ser justamente tocar nesses assuntos que eu toquei aqui agora, né? Vício em pornografia, NoFap, a importância de, por exemplo, você ter uma rotina bem definida, enfim, uma série de elementos, de hábitos, né, que são necessários, que você precisa ter, né, para ser um cristão, né, mais maduro, né? Então, nós vamos buscar trabalhar isso aqui de forma bem detalhada, né? Por exemplo, a questão da importância do tempo, né? Como o Marcel citou, né? Jonathan Edwards, né? Eu tenho até aqui uma das metas que ele tinha para a vida aqui escrito. Eu acabei pegando para mim, né? Que eu digo, se eu fosse escrever uma série de resoluções para mim, né? Que é as chamadas resoluções de Jonathan Edwards, ele disse, se eu fosse escrever uma série de resoluções, essa daqui, né, essa do tempo, seria uma das que eu escreveria. É que ele diz: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Então, né, uma das coisas que a gente vai falar aqui é justamente a importância, né, de você administrar o seu tempo. Porque hoje, por exemplo, é uma das coisas que as pessoas mais reclamam, essa questão, não tenho tempo, né? Você fala, porque você, por exemplo, porque você não lê a Bíblia? Ou, geralmente você fala, porque eu não tenho tempo, trabalho, faculdade, não sei o quê. E muitas vezes as pessoas dizem que não têm o tempo, mas na realidade elas têm o tempo. O problema é que elas estão desperdiçando esse tempo, né, com coisas muitas vezes inúteis, né? Particularmente, né, e o Marcelo acho que também vai acrescentar alguma coisa a isso que eu vou dizer aqui agora, né, mas particularmente eu percebi, né, o quanto eu desperdiçava tempo depois que a gente começou esse trabalho, né, de desenvolvimento pessoal. Eu comecei a perceber que eu desperdiçava muito tempo com bobagem quando eu peguei, um dia anterior, eu peguei um caderninho e programei todo o meu dia, tudo que eu ia fazer naquele dia. Depois que eu fiz isso, né, eu analisei, caraca, realmente eu tinha muito tempo e desperdiçava com bobagem. Por exemplo, eu não percebia que, por exemplo, eu gastava muito tempo no Facebook, por exemplo. Muito tempo no Instagram. Entendeu? Tempo esse que eu poderia muito bem estar usando para, sei lá, me dedicar aos estudos, né, para, sei lá, no meu caso, né, eu estou estudando para me tornar policial. Poderia ter muito... Claro, agora eu estou fazendo isso, né? Mas antes eu estava desperdiçando um tempo que eu poderia estar empenhando nisso, né? Estudar para me tornar um policial. Tempo que eu poderia estar gastando para ler um bom livro. O pessoal muitas vezes diz, não tenho tempo para ler livro e tal. Velho, coloca na ponta do lápis tudo que tu faz no teu dia a dia, né? Hora tal, vou ler um livro. Hora tal, vou estar trabalhando. Hora tal, vou ler a Bíblia. Faça isso que você vai ver o quanto você joga tempo fora. O que tu pensa sobre isso aí, Marcelo?
é interessante você pensar, né? Só acrescentando alguns itens que tu colocou, né? Outros itens que você vai conseguir se aprimorar mais é a questão da mortificação do pecado, né? Ou seja, você, organizando seu tempo, você vai combatendo os principais pecados. O provérbio fala que é o pecado da preguiça, né? Então, quando você fica relaxando lá, você tem que ler a Bíblia, você não lê, você está sendo preguiçoso. Quando você tem alguma coisa para fazer, um trabalho da sua faculdade, ou coisa realmente do seu trabalho mesmo, você fica protelando, deixando para depois, você está pecando, né, pelo vício da preguiça. Então, o vício da preguiça ele vai levando outros males, né, como a pornografia, o vício da É, luxúria. Então, vai levando um pecado, vai puxando o outro, né? É aquela analogia que o pessoal usa baseado no livro de Salmo, né, que a ideia de um abismo chama outro abismo, né? Então, esses aspectos ficam muito claros aí, né? Então, outra coisa para complementar o que tu falou, é justamente essa questão da organização do tempo, você estabelecer um horário para cada coisa, você tem que atrelar ela também no final do dia com auto-reflexão, né? Uma coisa que o Jonathan Redo fala muito nas resoluções, e que eu tento me colocar no meu dia a dia, que ele fazia uma auto-reflexão diária, ou seja, ele avaliava tudo que ele fez no dia e dizia, o que é que eu posso melhorar? Que é muito comum o pessoal fazer isso em relação à empresa, né? A empresa fazia um balanço geral de tudo que ela fez no ano. Só que o Jonathan Redo fazia um balanço geral da vida dele. Um balanço geral diário, semanal, mensal e anual, para que ele estivesse sempre procurando melhorar na caminhada cristã dele. Então a gente tem que buscar fazer a mesma coisa, né? A gente sempre faz a mas peraí, eu anotei meu dia, fiz tudo, mas o que, é que eu posso melhorar? Por exemplo, cair num pecado. Por que, é que eu caí nesse pecado? Quais foram as causas? Quais foram os isso motivos mesmo. que me levaram a cair naquela ação pecaminosa, né? Jonathan Edwards fala até, inclusive, nesse livro aí que tu citasse um pouco antes de começar, né? O Mortificação do Pecado. Jonathan Edwards fala sobre... John Owen fala sobre as circunstâncias do pecado, né? Por exemplo, eu caí naquele pecado. Qual foi a circunstância? Por exemplo, sou viciado em pornografia. Eu caí vendo pornografia. Mas qual foi a circunstância? Foi porque eu estava sozinho em casa? Foi porque eu levei o celular no banheiro? Qual foi o motivo? É você pensar nisso, né? Para estar ciente e buscar sempre estar melhorando, né? Buscando cada vez Sem mais se dúvida, sem desenvolvendo dúvida. para a glória de Deus. E a gente tem que ver que essa questão, né, importância da autodisciplina, mortificação do pecado, né, está envolvido com a questão da batalha espiritual, né? A gente tem que lembrar que a gente está numa guerra, né, como Paulo coloca lá em Efésios, né? Interessante essa questão de no final do dia fazer auto-reflexão, né? Me lembrou também de uma coisa que eu li no livro que eu li semana passada, né? O livro chama-se Não Há Heróis, que é o livro escrito por um Navy SEAL, né, da Marinha Americana, um grupo de operações especiais, né? O nome do autor é Mark Owen. E uma coisa interessante que eu vi no livro é que o Owen dizia que, né, que os SEALs eram uma equipe, uma das coisas que levavam os SEALs a ter sempre um bom desempenho, né, nas suas operações, né? E é só explicando rapidamente, para quem não sabe o que fazem os Navy SEALs, né? Eles são um grupo de operações especiais, né, na Marinha Americana. Eles são um grupo eles são altamente especializados em operações furtivas, né? De pegar, por exemplo, o inimigo de modo que ele só perceba quando for pego. Por exemplo, os Navy SEALs foram responsáveis pela morte de Osama Bin Laden, né? Inclusive, o autor desse livro, ele estava nessa operação, né? Que é a Operação Lança de Netuno. E o que faz eles ser um grupo de operações especiais tão eficiente, né? Que erra o mínimo possível, porque eles só vão a operações de extremo risco, é justamente que ao final de cada operação, né? De cada batalhas que eles entram, eles fazem uma revisão pós-ação, né? Eles chamam de revisão pós-ação, que é analisar cada detalhe. Ele disse que ele falou que após cada operação eles fazem uma revisão pós-ação, né, longa, né, extremamente longa, porque qualquer erro, qualquer detalhezinho que você errar, tudo pode dar errado. Então é muito interessante nessa questão de você, ao final de cada dia, né, assim como fazendo uma analogia com a batalha aí que os Navy SEALs se envolvem, né? Aí você vê a importância de, ao final de cada dia, você, né, fazer essa revisão pós-ação, né? Que é você revisando a sua própria batalha diária. Né? Isso é muito interessante. Porque é revisando essa batalha diária, né, que nós vemos onde é que nós estamos caindo ali, né?
Então, só complementando, né, Marcelo, o que tu tá falando aí Hum. em relação a. Muita gente pode estar pensando, mas por que que um canal de filosofia está falando sobre desenvolvimento pessoal? Porque o pessoal, principalmente aqui no Brasil, tem uma visão muito Sem academicista, né, sobre dúvida, filosofia. exatamente. Lembra até daquela frase lá do nosso querido professor que falava, né, que na filosofia a gente faz aqui quando a gente está tendo aula. Quando está ali no bar é só para conversar besteira, Exatamente. só leseira, como a gente fala aqui no Nordeste. Então, ter essa percepção, né, que filosofia é algo muito distinto da realidade. E não, filosofia tem que ser algo muito prático. Você estuda e teoriza para você crescer enquanto indivíduo, para que você possa desenvolver enquanto pessoa, para que você possa ter um horizonte de compreensão maior e você possa se tornar uma pessoa melhor. A ideia dos filósofos antigos, se você pega Platão e Aristóteles, a filosofia era para criar um homem spoldaios, que era o homem maduro. Então, Exatamente. na cristandade era o mesmo objetivo. Então, você desenvolve suas faculdades intelectuais, você ser uma pessoa melhor. Gosto muito de um artigo do Tiago Amorim, que é um aluno de Olavo, que ele fala sobre a importância do intelectual saber fazer arroz com feijão. Então, não adianta você ser o que a gente chama aqui de cabeção, sabe de Deus e mundo, e você não sabe viver o básico do cristianismo. Sabe de quase o Exatamente. Instituto de Calvino, mas não aplica nem 1% daquilo. Então, você não está fazendo nada, você só está juntando juízo divino sobre a sua cabeça, né? E outra Eu coisa como também que a diria, gente vai. ou Pode como falar. diria Jordan Peterson, né? O cara quer arrumar o mundo, mas não arrumou nem o próprio quarto ainda. O primeiro tem que arrumar. Exatamente. Outra coisa que a gente também vai tratar é a questão dos hábitos, né? A importância de você ter uns hábitos, porque as pessoas querem fazer espontaneamente, né? O Douglas Will cita isso no casamento, né? O cara diz, não vou dar flores para minha esposa não, porque eu não estou me sentindo à vontade. Não me deu vontade. Não vou fazer tal coisa porque não deu vontade. Ele vai dizer, você tem que tratar a sua esposa bem, seja quando você está com vontade ou não. Você tem que tornar isso um hábito. Porque você tem que disciplinar os seus sentimentos. Você não pode fazer aquilo só quando está com vontade. Então é a mesma coisa na sua rotina. Você não vai só orar quando você tiver com vontade. Você tem que orar sempre, com vontade ou sem. Não Exatamente. vou para a igreja não, só com tua vontade. Não, você tem que ir com vontade ou sem vontade. Ler a Bíblia é a mesma coisa. Então você tem que disciplinar a sua vida. Se você não disciplinar a sua vida, você vai ser é, levado de um lado para o outro por vento de doutrina. Vai sofrer problemas financeiros por não cuidar do seu dinheiro, vai sofrer problemas amorosos por não tratar bem a pessoa que você deveria estar cuidando emocionalmente, e assim sucessivamente. Né? A gente vive na época influenciada pelo romantismo. Isso afeta até a oração. Né? Eu estava lendo o livro do Adam Sandler, A Oração Muda as Coisas, e ele mostra isso. Né? E o pessoal muitas vezes deixa de orar justamente por causa disso. Porque não estou com vontade de orar, só oro quando dou vontade. Não, mas você tem que dar vontade, você tem que orar sempre. Ele até, inclusive, instrui, né? Que você tem que anotar tudo que você vai orar. Menos que você tenha memória de elefante, ou você não tenha vida nenhuma, você não tem como Exato. decorar tudo que você vai orar. Então você tem que ter uma lista, né? Para anotar tudo que foi importante para você orar. Então, isso são coisas importantes que a gente também vai tratar, né? No decorrer das Exatamente. nossas lives, né? É muito, muito importante. Então a gente vai pontuar, né, todas essas coisas. Né? O objetivo vai ser fazer vídeos curtos. Né? O de hoje ficou um pouco longo, mas é porque a gente queria dar uma introdução, né, ao assunto. A gente vai buscar fazer uns vídeos ali de 10 minutos, 15 minutos, né, tratando sobre os tópicos específicos, né? Mas só para que vocês fiquem situados mais uma vez, a gente vai abordar como cristão, como cristão, né, vencer a pornografia, masturbação. Vamos falar sobre a importância de como, né, ter uma rotina definida vai te ajudar, por exemplo, a vencer a pornografia, a masturbação, né? E uma série de outros temas que vão vir à tona, né? E ao final vocês vão ver que, à medida que quem, quem tiver com esses problemas, né, vocês vão ver que quando começarem a praticar os hábitos, as ideias que, pela misericórdia de Deus, nós vamos colocando aqui, né, sendo colocadas em prática, vocês vão ver o quanto isso vai fazer diferença na vida de vocês, né? Porque a gente tá aqui, justamente começou a fazer essa live não, gravar esses vídeos agora, justamente porque nós já vimos, né, o fruto disso sendo produzido nas nossas vidas, né? Porque nós começamos esse projeto ano passado, né? Acho que foi o que, em abril, Marcel? Por aí, Acho né? que foi por aí. Foi que a gente começou Por as aí. primeiras reuniões. Todo mundo que começou a participar do grupo, né, percebeu
percebeu a mudança que a disciplina, a autodisciplina começou a fazer na própria vida, né? E assim, em todos os aspectos, né? Começou a perceber o quanto, por exemplo, gastava tempo com rede social sem necessidade, percebeu que tinha tempo, né, e conseguia orar bastante, né? Eu mesmo fui um desses que percebi, né? Você falou aí sobre a importância de você anotar os pedidos de oração. Depois que eu adotei essa prática, orar, eu tinha estabelecido uma meta de orar 5 minutos. Depois que eu coloquei ali no papel, 5 minutos ficou pouco, né? Eu tocava o alarme ali de 5 minutos e eu estava querendo orar mais. Então, esse é só um exemplo, né, de hábito que foi mudado e que começou a fazer a diferença, né, na minha vida e na vida de outros irmãos que participaram e participam, né, desse projeto, né? A ideia vai ser essa: disciplina igual a liberdade, né? E só frisando essa ideia, esse slogan, né, não foi criado por nós, né? Ele vem de um livro, inclusive um Navy SEAL aposentado da Marinha Americana. O livro chama-se Discipline Equals Freedom, né? Disciplina igual a liberdade. Que é justamente onde ele fala sobre a importância de você, né, cultivar a autodisciplina e o quanto esse cultivo vai te levar, né, à liberdade. Então, os próximos vídeos vão ser sobre isso, irmãos. A gente vai movimentar o canal. Espero que vocês mandem perguntas, comentem os vídeos aí, né? Agora dando uma de youtuber aqui, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like aí e divulgue, né? Tem algo a dizer mais aí, Marcia? Só para finalizar, né, lembrar com uma fala do Rushdon, né, na filosofia do currículo cristão, que ele fala o seguinte: se uma pessoa se converte já madura, né, já idosa, ela pode ser um cristão, ela vai ser salva, mas muito provavelmente ela não será muito eficiente, porque ela foi criada uma série de maus hábitos, né? Isso vai dificultar o crescimento dela na caminhada cristã. Então, para que você seja um cristão eficiente para o reino de Deus, você tem que incutir essa autodisciplina. Então, o que o Cristiano falou é verdadeiríssimo, né? A gente vê cristãos que são cristãos há 10 anos, 20 anos, que não incutiram autodisciplina. Então, são cristãos que Isso. são extremamente ineficientes por ele, eles não fazem basicamente nada. São irregulares na oração, na leitura da Bíblia, são de verdadeiras crianças espirituais. Muitos provavelmente são salvos, né? Mas eles são muito pouco produtivos para o reino, né? Justamente por causa da indisciplina que eles vêm cultivando no decorrer dos anos. Então, se a gente ser cristão produtivo para o reino, a gente vai ter que ser cristão disciplinado. Então, só através da disciplina nós teremos a verdadeira liberdade e produtividade, né? Para o reino de Deus. Exatamente. Então é isso, meus irmãos. Eu quero só, antes de acabar, começar já aqui a recomendar livros. O primeiro livro que eu vou recomendar, né, aqui o livro A Mortificação do Pecado, do grande filósofo John Owen, filósofo e teólogo, né? Onde ele trata sobre a importância da mortificação da carne, né? E das circunstâncias que levam ao pecado, né? Esse aqui é um dos primeiros livros que a gente vai indicar, né? E para mostrar que a tradição cristã é muito rica, né? Nessa questão de um desenvolvimento pessoal, e mais especificamente de um desenvolvimento pessoal fundamentado na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Ou seja, porque a ideia vai ser mostrar que o que a gente vê hoje é esse boom de desenvolvimento pessoal, centrado no homem. Isso tudo aí é apenas vamos dizer assim, uma xerox mal feita daquilo que a grande tradição histórica da igreja, do pensamento cristão, já produziu aí. Vai recomendar algum livro? A única que eu vou recomendar são as 72 resoluções, né, de John Taylor, que o pessoal acha muito fácil na internet. Inclusive, tem um vídeo no YouTube também, acho que é do Josemar Bessa, onde ele narra as 72 resoluções. Então, eu recomendo aí, porque tem um resumo das reflexões que o John Taylor fez, né? Essas resoluções que o John Taylor fez, eu não lembro agora a idade, mas ele era muito novo, ele tinha 20 e poucos anos. Ele fez essas resoluções para nortear toda a vida dele, né? Então, tem como usar o tempo, como a leitura da escritura, como lidar com as outras Isso. pessoas e por aí vai. São resoluções que norteiam todos os aspectos da vida dele, né? Eu recomendo que você leia esse livro e adote algumas resoluções, no mínimo, se não todas, mas algumas para a sua vida, né? Para você constantemente estar relendo, revisando toda semana, como o próprio Jonathan Reed fazia, né?
Sem dúvida, né? Eu gostaria até de encerrar aqui lendo o que ele coloca no início, né, das resoluções. Eu acabei tirando a Xerox aqui para mim. É que ele diz assim: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, o objetivo, né, tratar de desenvolvimento pessoal vai ser esse. O objetivo vai ser ter hábitos saudáveis, justamente hábitos que vão nos conduzir, né, para mais perto de Cristo, para nos tornar cristãos maduros, como o Marcial bem colocou aí. Então, nos acompanhe aí nos próximos vídeos e até mais. Deus abençoe vocês.